Olá, começando mais um podcast lá do Vida Notícia. O programa de hoje, nós vamos bater um papo a três, recebendo aqui nos nossos estúdios Jailton Pedroso, ele que é superintendente do IFA, é do Grupo IFA? Do Grupo IFA, isso. E Dr. Rafael Rocha, que é nefrologista e coordenador do sistema de hemodiálise do IFA Cachoeiro, é isso? Isso. Pois é, Jailton, vocês estão felizes, né? Premiados aí, conta um pouquinho dessa história pra gente, desse prêmio que vocês acabaram de ganhar, inclusive está nas páginas do portal 24 Horas, Notícias 24 Horas, né? Esse prêmio é uma coroação, é um coroamento do trabalho, né, que nós realizamos. O Dr. Rafael era coordenador da nossa UTI em 2005, é uma avaliação do Ministério da Saúde, né, de todos os hospitais que têm serviços intensivos ao SUS no Brasil. E aqui no Espírito Santo nós fomos contemplados com 100% de conformidades. Isso significa que o hospital tem uma preocupação, uma segurança do paciente muito grande, né? Receber um prêmio desse para quem trabalha pelo SUS, com a dificuldade financeira que nós temos com o SUS, é um orgulho muito grande. Né? Para você e para toda a equipe do hospital, né? Para nós da gestão, mas principalmente para a equipe que está lá no dia a dia. Tem um serviço reconhecido nacionalmente, né? Nós somos o único hospital filantrópico no sul do estado que recebeu esse coroamento de 100% de conformidade com segurança do paciente. Isso é muito importante, né? Pois é, então eu vou aproveitar o gancho. Isso aqui é o São Francisco de Assis. É o nosso padroeiro. Padroeiro. Ele me soprou aqui o seguinte, falou, mas ele não esquece de mandar um abraço fraternal, porque são todos amigos. O presidente do hospital, o Wilson Roberto Machado, para o vice, para o Zé Clara, nosso amigo Zé Claro Silva, para o tesoureiro Alcides Zerboni Soares, para o segundo tesoureiro Roseli Machado da Hora, para o secretário Ubaldo Machado. Ubaldo, abração, cara, saudade, tempo que a gente não toma aquele cafezinho ali no Moraes. E para o vogal Simval também, gente boníssima, Simval de Oliveira Bastos, fazendo essa homenagem a essa turma que está por trás aí de todo esse trabalho também, né, São Jair? pessoas filântropos, né? Que desenvolvem um trabalho voluntário, são pessoas que têm um nome de total dignidade na cidade, respeitabilidade, honradez, e doam o seu nome, o seu tempo em prol do hospital infantil. É a nossa sustentação, né? A nossa governança sendo exercida de fato por pessoas da probidade dos nomes que você colocou aí, né? Isso aí. Jailton, doutor, vamos falar um pouquinho agora, que na verdade, a nossa pauta principal hoje, é a clínica de hemodiálise que vocês acabaram de inaugurar, inclusive com a presença do vice-governador, prefeito, das autoridades todas, agora, 2 semanas, se eu não me engano, que vai resolver um problema crônico, até usando um jargão da medicina, um problema crônico de Cachoeiro. Eu tenho, por exemplo, amigos que precisam, não sei se estão indo ainda, para Guaçuí, um sofrimento. Pega uma van com um monte de paciente, o cara tem que ir 3 vezes por semana para Guaçuí, ficar lá a tarde toda, e só volta quando o último é atendido. Então, é um problema sério, com a cidade do tamanho de Cachoeiro não cabia mais. E essa clínica veio para ajudar a resolver esse problema, né, Jair? Basílio, nós fizemos uma apresentação das estruturas que nós vamos inaugurar. Nós vamos abrir agora na primeira quinzena de junho a clínica. Nós vamos abrir agora na primeira quinzena de junho, 40 cadeiras. É o maior serviço no estado do Espírito Santo. Isso vai desafogar. Pessoas estão morando fora de Cachoeiro, Basílio. Pessoas estão morando em Vitória, pessoas estão morando em Guarapari, porque são 3 dias por semana, de 4 a 5 horas de a terapia. Então, assim, é um procedimento pesado. As pessoas estão indo para fora da cidade e o governador, né, Casa Grande, também com o Ricardo, tiveram a sensibilidade de nos financiar, de nos solicitar, porque nós somos só prestadores de serviço, solicitou a gente esse vazio existencial imenso que existia da terapia renal substitutiva, né, de assistência ao nefropata, e nós vamos abrir agora na primeira quinzena de junho um serviço esplêndido, de tecnologia de ponta a serviço da população, e que vai às pessoas que vão para fora da cidade, que estão deixando sua família para morar fora, vão ficar em Cachoeiro oferecendo um serviço de ponta, né? Isso é muito bom. E muitas pessoas com necessidade financeira, que ter que usar esse serviço de transporte porque elas não têm condições de pagar e fica caro. Aí você falou do tempo do tratamento, mas tem o tempo do deslocamento também, né? Ir e volta, uma viagem complicada. Doutor, quantas pessoas vai atender essa clínica? Quantas máquinas de hemodiálise vai ter lá? Serão 40 máquinas de hemodiálise atendendo pacientes do SUS, graças a Deus.
São 3 turnos por dia, então são 120 pacientes por dia. São 120 pacientes segunda, quarta e sexta, quando ela estiver com a sua ocupação total, e mais 120 pacientes terça, quinta e sábado, totalizando um total de 240 pacientes. Então eu vou falar com aquela câmera ali, seu João, Dona Maria, você que tem um parente, ou você que faz o serviço de hemodiálise aqui em Cachoeiro, né? Municípios vizinhos também, municípios vizinhos também, né? Tem paciente internado hoje, né? Aguardando a abertura da clínica. Pois é, vocês prestem atenção nesse podcast, fica até o final, porque é informação relevante para você, para sua saúde física e mental também, que isso traz um desgaste psicológico para esse paciente. Sim. Vai atender pelo SUS? Sim, todo mundo quer saber, será pelo SUS. E você tocou num aspecto muito importante, que é o sofrimento desses pacientes, porque são pacientes muitas vezes de idade, com múltiplas comorbidades, que têm que se deslocar durante horas para fazer um tratamento que também dura 3 a 4 horas, né? E depois retornar às suas casas, isso 3 vezes por semana. Então você imagina quanto sofrimento será evitado para esses pacientes com a inauguração da clínica de hemodiálise do IFA. Será um ganho muito importante para a nossa população. Eu tenho um amigo que você deve conhecer, que já foi vereador, Antônio Geraldo. Agora ele fez o transplante de rins, eu não sei se foi em Cachoeiro, se não foi, e resolveu. Mas ele é um que passou por esse sofrimento anos vindo para Guaçu. Ele trabalhava comigo na Rádio Cachoeiro e ele tinha essa demanda de saúde e eu ficava assim, porque a gente podia fazer nada, né, para ajudar o cara. Basílio, ele fez, mas o transplante dele não foi positivo, ele teve que voltar para a máquina, né? Ele teve que voltar para a máquina. Ele está morando na Serra. O Antônio Geraldo esteve com a gente há poucos dias visitando a clínica, está fazendo um movimento imenso em prol da abertura do nosso serviço. E o Antônio Geraldo hoje ele mora na Serra, porque não tem o serviço aqui, não comporta o atendimento a ele. Então, assim, é um serviço que vai fazer, vai revolucionar a cidade. As pessoas que estavam indo para fora fazer o serviço agora vão poder ficar em Cachoeiro. E o nosso querido amigo Antônio Geraldo retorna para a cidade com o serviço que vai estar à disposição dele, né? Essa pergunta agora eu vou fazer para o doutor. É a colinha que o São Francisco me passou. Que diferenciais a nova clínica trará em termos de estrutura e tecnologia? Porque hoje a gente está vendo aí esse salto depois da IA, principalmente, né? Como que essas coisas vão evoluindo? Nós vamos chegar já por cima, tecnologicamente falando, doutor? Sim, o grande diferencial inicial é que a primeira clínica satélite da região sul do estado, isso permite aos pacientes que eles façam a sua hemodiálise sem a inserção no ambiente hospitalar, que muitas vezes tem os seus estigmas, né? Então, para o paciente fica uma coisa mais leve, mais tranquila, ele não precisa estar inserido dentro de um hospital para realizar o seu tratamento 3 vezes por semana. Esse é o grande diferencial inicial. Além disso, eu posso citar aqui como diferenciais a qualidade da obra, o acabamento, o refinamento do acabamento e de toda a obra, de toda a estrutura, tá? Que está aí dentro dos parâmetros dos melhores serviços de assistência à saúde do país, eu diria, tá? Nós temos máquinas modernas de última geração, tratamento de água bastante eficiente. A água é a coisa mais importante. Sim, ali, né? O tratamento de água tem que ser eficiente, a água tem que ser ultra pura, né? E não pode haver contaminações. E também uma equipe bastante engajada, uma equipe aí que está animada, engajada. Então eu diria que esses são os principais diferenciais, além de máquinas com tecnologia de pontas, né? Máquinas novas que estão sendo providenciadas e que serão de muita utilidade. Onde fica a clínica, Jair? Então, a clínica fica ali no falado Morro do Ferraço. Morro do Ferraço. Aquele bairro chama Estelita Marins, se eu não me engano. Estelita Marins. Então, ali você subindo ali o Antônio Alto Centro, aquela primeira direita, você chega na clínica ali pelo lado, a primeira direita que você vira ali, chegando no Morro do Ferraço. E como o Dr. Rocha está colocando, né, o diferencial tecnológico dessa clínica é muito grande. São equipamentos modernos, de altíssima tecnologia, mas principalmente esse novo serviço tem o condão agora, tem o jeito de cuidar do IFA, né, que não tem esse serviço, nós não tínhamos ainda de terapia renal substitutiva ambulatorial, nós só temos um paciente internado, e nós vamos passar agora a primeira vez a oferecer um serviço desse numa clínica especializada,
com o padrão IFA de qualidade, uma equipe multidisciplinar. A clínica ela passa a ser uma extensão para o paciente da sua casa, porque eles ficam muito tempo. Então a clínica ela foi feita para dar um acolhimento, uma condição decente para o paciente, usuário do SUS, aquele que não é usuário, aquele que tem condição também vai ser tratado na mesma clínica, com a mesma igualdade. Então é um serviço padrão IFA, de qualidade, humanização, equipe multidisciplinar. Eu acho que isso será um grande diferencial e uma revolução na assistência ao paciente renal crônico aqui da nossa região. Me chamou a atenção, doutor, o senhor falou em atendimento noturno, né? Qual horário? Como que vai funcionar isso? Isso vai interessar a dona Maria, que eu falei agora há pouco, porque às vezes ela trabalha, ela tem outra atividade, as pessoas têm seus afazeres durante o dia, isso causa um problema profissional para a pessoa. Imagina eu, que dou aula, sou professor também, sou jornalista, se eu tivesse que passar 3 tardes da semana, eu ia ter que fazer à noite. Sim, em geral, as hemodiálises elas funcionam em turnos, cada turno com duração de aproximadamente 4 horas, né? Um pouco mais para preparo e a inserção dos pacientes, depois para a retirada dos pacientes. Mas, então, em geral, o primeiro turno se inicia cedo pela manhã, vai até o meio do dia. O segundo turno se inicia no meio do dia, início da tarde, e ele se prolonga pela tarde. E o terceiro turno se inicia no fim da tarde e vai, em geral, até o início da noite, um pouco mais, né, de acordo com a organização do serviço. Isso é interessante porque você possibilita que os pacientes tenham também alternativas, né, de horário, de acordo com o trabalho, com seus hábitos de vida, com o convívio familiar e com as condições sociais e até de moradia. 40 máquinas, 120 pacientes por dia. Qual a demanda reprimida, Jailton? Vocês têm esse cálculo já? Olha, hoje, para vocês terem ideia, segundo os dados aí da Secretaria, tem 48 pacientes indo para fora da cidade fazer só de Cachoeiro. Só de Cachoeiro, 48. Eu não tenho dos municípios vizinhos, mas tem 48 pacientes de Cachoeiro indo para fora. Tem aproximadamente entre 12 a 15 pacientes internados aguardando o procedimento há vários dias, há vários meses internados, né? Então, e tem os pacientes que estão em fila para ser equacionado o problema dele de renal, para ser encaminhado para o serviço, pacientes novos que precisam encaminhar para ser atendidos no serviço da primeira vez. Então a demanda que tem hoje é uma demanda extremamente alta. Nós vamos atender lá na nossa capacidade instalada 3.200 terapias. Nós acreditamos hoje que tem pelo menos 2.500 sessões sendo de demanda reprimida aqui na nossa cidade e na região, que precisam ser acolhidas pelo nosso serviço. Inaugurada a clínica, quais os próximos passos agora? Isso não para, né? A gente, na verdade, nós não estamos só falando, né? O IFA, ele tem uma visão de saúde pública muito grande. Nós não estamos falando apenas de abertura de um serviço de hemodiálise. Nós estamos falando de montar em Cachoeiro um complexo de assistência ao paciente nefropata. Então, ele vai ter uma rede ambulatorial, ele vai ter uma condição de acesso a exames, ele vai ter condições de fazer catéter, que hoje ele não tem essa condição clara e objetiva pelo Estado. Então, nós vamos poder ter uma rede de atenção ao paciente nefropata, e essa clínica vai possibilitar esse crescimento ambulatorial e de diagnóstico para o paciente que sofre, né, com 3 vezes por semana fazendo terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. Então essa clínica tende a crescer muito, voltado para a rede de atenção ao paciente nefropata. É tipo assim, uma clínica referência, que tem o hospital de fala, é hospital referência, a clínica vai ser tipo referência também, né? A clínica vai ser referência dentro da estrutura do hospital. A clínica ela nasce para ser referência ambulatorial, e como retaguarda o hospital, para ele, quando ele precisar internar, quando ele precisar fazer um tratamento mais complexo, a clínica nasce com a garantia de um hospital do tamanho do hospital daqui da BAM, né? 20 leitos de UTI. Eu ia te perguntar isso, se era o aqui da BAM ou se era o lado do Sumaré. Ela nasce com a retaguarda do hospital daqui da BAM, 30 leitos, né? Estava falando 20, mas são 30 leitos de UTI adulto, 30 leitos de enfermaria, tudo isso em prol desse paciente que hoje ele precisa de uma rede mais estruturada para atender, né, Rocha? Sim, e falando em referência, eu acredito que a nossa clínica será referência em qualidade na assistência ao paciente renal crônico.
Essa é Será que a nós nossa vai pegar expectativa. aquele prêmio aí também? Que vocês estão ganhando prêmio todo dia, não cansa, mas chega a matéria do IFA aqui no Podaé, deve ser mais um prêmio. A gente não trabalha por prêmios, trabalha pela qualidade assistencial ao paciente. Os prêmios são consequências. É uma consequência, né? Mas a gente fica feliz, é claro. Esse trabalho foi construído a muitas mãos, né, Jailton? A gente tem que falar, a gente não gosta de politizar a coisa, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Quais foram os atores aí, políticos, administrativos, que contribuíram para esse projeto sair do papel e se tornar realidade? A gente não pode deixar de destacar, né, os agentes políticos, né, que nós somos prestadores de serviço. Mas essa solicitação foi uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde ao IFA, que fizesse esse serviço, né, esse vazio que existe na cidade, na região. E na época era o subsecretário Kim, que hoje é o chamado Gleikson, que hoje é o secretário de Estado da Saúde. No lugar do Thiago, né? Então, assim, tem todo... o Kim, ele foi a pessoa que ele solicitou, empenhou, trabalhou em prol desse serviço conosco, então ele tem todo o mérito nesse serviço, juntamente com o governador, na época, o governador Renato Casagrande, né, que agora deu continuidade, assinou um convênio hoje de repasse de recursos para o IFA, para aquisição das máquinas. Aí já é o Ricardo, né? Já o Ricardo hoje assinou um convênio, né? O seu papel, a sua sensibilidade de atuar aqui em Cachoeiro de Itapemirim, o Ricardo Ferraço, destinando recursos para nós comprarmos as máquinas. Então, nós compramos as máquinas em 15 dias para abrirmos na primeira quinzena de junho. Chega logo, né? Assim, as máquinas já estão mais ou menos engatilhadas, porque nós já estamos construindo esse processo há um tempo e o projeto assinado hoje nos possibilita fazer então esse processo seletivo dos fornecedores, né? Para ter o preço e qualidade junto em um só momento. Então, esses agentes políticos são os agentes que estão aí hoje, né, na gestão do governo do estado, do governo estadual. Tem um apoio latente, né? O Ferraço ligou para o governador, pediu apoio. Ferraço não pede, Ferraço manda. Ferraço determina, né? Então tem o apoio da Norma, o vereador Delande, que sempre é parceiro do hospital, trabalhando em prol desses recursos. Então, assim, a gente dá mérito realmente aos governantes que estão aí à frente do processo de gestão, e ao IFA, ao seu conselho de administração, né, que acreditou, investiu mais de 6 milhões de reais na clínica. Hoje o hospital investir um recurso desse na clínica tem que ter muita coragem, né? E a gente, graças a Deus, Francisco de Assis, que nos apoia muito. Ele fica fofocando com o passarinho aí, eles têm uma conversa aí danada. O passarinho já mandou te cutucar. Ele veio aqui, falou no meu ouvido, ele pergunta pro doutor Rafael se o Jailton botou uma equipe boa para você trabalhar, se a equipe já está montada, se está contratando, se está estamos contratando, né, Rafael? Estamos, a equipe está praticamente montada, vamos iniciar os treinamentos mais finais, né, antes da abertura, mas eu tenho mais de 5 anos trabalhando no IFA e o que se destaca para mim em relação à instituição é que o IFA coloca sempre para nós as melhores condições possíveis dentro da realidade que a gente vive, tanto em termos de estrutura de construção, de obras, infraestrutura, quanto em termos de medicamentos, quanto em termos de equipes e de disposição para o trabalho. Disposição é uma coisa que encaixou muito minha com o IFA, essa vontade sempre de fazer o melhor pelo paciente. Sou cachoeirense, doutor? Eu sou cachoeirense. Cachoeirense sabe das coisas. O pai dele vai ser homenageado. Logo que era cachoeirense. O pai dele Você é mimosense, né? Não, eu sou importado, mas sou cachoeirense. Já ganhou o título de cidadania da Câmara? Já ganhei, então já ganhei todos da Câmara. Eu sou importado, mas hoje me considero, meu coração é aqui de Cachoeiro, mora há 35 anos em Cachoeiro aqui. É porque eu falei porque eu conheci Jailton e Mimoso, se eu não me engano. Algumas décadas vamos falar, senão vamos falar que a gente é velho, né? O pai do Rafael, né? É nefrologista também. É nefrologista antigo aqui em Cachoeiro. E vai ser homenageado com um dos setores lá da nossa clínica, vai ser homenageado, que é o primeiro nefrologista da cidade aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Opa! Né? Doutor Emanuel Patrício. Emanuel Patrício. Já aposentado. É vivo ainda? É vivo? Vivo, mas aposentado. Merece, justa homenagem. Pois é, gente, nosso tempo está chegando ao fim, nós batemos papo aqui, estamos batendo papo finalzinho com Jailton Pedrosa, está escrito aí na barra, que ele é superintendente Pedroso. do grupo IFA. Pedroso, né? Pedrosa não. Não, Pedroso. É macho, né? É igual cachoeiro, né? Você viu uma vez o Jô Soares entrevistando, eu não sei se foi meu avô, na época, né? Tinha entrevista do Jô ainda no SBT, se eu não me engano.
E ele falou assim, a única cachoeira macho do Brasil é Cachoeiro do Itapemirim. Você tem cachoeira de Macacu, cachoeira disso, mas cachoeiro mesmo. Cachoeira é macho, é igual Pedroso, né? Não é Pedrosa. Com todo respeito à família Pedrosa, que não tem nada a ver com isso. Mas, gente, com esse bate-papo bacana, a gente vai ficando por aqui. Jailton, você tem aí um minutinho, se quiser falar com a câmera 1 ali, para se despedir, deixar seu recado para a nossa audiência. Eu venho reforçar, né, o padrão de trabalho que o IFA sempre faz à disposição da população. Nós não vamos abrir apenas um serviço com uma estrutura e com tecnologia de ponta. Nós vamos abrir um serviço para possibilitar a vida, uma extensão da casa do paciente em nossa estrutura. Vai ter o padrão de humanização, padrão de qualidade, segurança. Então, assim, o IFA fazendo, propiciando realmente à população a segurança de ter um serviço de extrema qualidade, fazendo com que ele se sinta à vontade, se sinta acolhido. Esse é o trabalho que o IFA faz em todo o serviço e dessa clínica não será diferente. Doutor, a honra da casa é sua agora. Eu preciso despedir da audiência. Pode mandar um beijo para a patroa se quiser, hein? Para toda a família, para os meus filhos, meus pais também. Mas queria dizer que é uma alegria esse momento, onde a gente vê um sonho sendo realizado, um sonho não só para mim, como para os outros nefrologistas, de um grande serviço de hemodiálise se abrindo com essa qualidade, e também principalmente um sonho para muitos pacientes e suas famílias, que esperam ansiosamente pela abertura desse serviço para que possam estar mais perto de casa, realizando seus tratamentos com qualidade de vida, né? Próximo às famílias, né? E com menos sofrimento. Então isso nos deixa muito felizes, estamos muito esperançosos de que teremos sucesso essa empreitada, né, gente? Isso. E na expectativa aí de começar a trabalhar com os pacientes. Pois é, isso aí, fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem olhar isso a quem. Sempre dá certo, sempre dá certo. Eu vou então me despedindo da nossa audiência, lembrando você, não sai não, vai ali no botãozinho ali, clica no like, deixa seu like para ajudar, essa informação é importante, gente. Tem 2.500 pessoas aí que precisam desse serviço, vão ser atendidas, passa esse podcast, encaminha. Se você tem um amigo que precisa de fazer hemodiálise, se você tem um parente, encaminhe esse podcast para ele, e você vai estar encaminhando um pouco de esperança também para essas pessoas. Deixe seu like, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Jailton, muito obrigado. Obrigado a você. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. Até breve. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem, se Deus quiser.